Hoje nós vamos aprender a cadastrar um orçamento de forma manual no Sigo ERP. Para cadastrar o orçamento de uma obra no Sigo ERP, você deverá ir em Engenharia, Orçamento, Cadastrar. Nessa página, você deverá preencher as informações gerais do seu orçamento. Como nas demais páginas de cadastro do Sigo, somente os campos com asterisco são obrigatórios. Nesse caso, o único campo obrigatório é o campo Nome, que deverá ser preenchido com o nome da obra. Uma outra informação importante nesse formulário é o campo Status. Isso porque, apesar de não ser obrigatório, é ele quem definirá se você conseguirá ou não montar a composição ou fazer alterações em seu orçamento. Como você pode observar, alguns desses status são editáveis e outros não. Então, se você selecionar algum status que não seja editável e salvar o seu orçamento, não será possível fazer nenhuma alteração até que volte a esta página e altere esse campo para uma opção que seja editável. Nesse formulário de cadastro, existe também um outro campo muito importante. Estou me referindo a esse campo onde aparece a opção Criar um orçamento novo e não copiar dados. Isso porque, nesse campo, você poderá escolher se deseja cadastrar um orçamento vazio ou se deseja clonar um orçamento existente. Isso mesmo, o Sigo ERP oferece a possibilidade de cadastrar um novo orçamento a partir da cópia de um outro orçamento existente. Caso você deseje copiar um orçamento existente e depois somente alterar as quantidades e valores, adicionar ou remover algum item, basta neste campo selecionar o orçamento e depois clicar no botão Cadastrar Orçamento. Porém, nesse momento, nós iremos cadastrar um orçamento novo vazio. Então, vamos deixar a opção Criar um orçamento novo e não copiar dados. E, em seguida, vamos clicar no botão Cadastrar Orçamento. Após cadastrarmos o orçamento, somos levados à página Carregar Orçamento, que é a página mais importante do seu orçamento, pois aqui estão reunidas todas as informações a respeito da sua obra para facilitar o gerenciamento da mesma. Após cadastrarmos o orçamento, para montar a composição do mesmo, primeiramente devemos cadastrar as etapas, que seria nesse local, Etapas, Criar, Editar. Chegando nessa página, devemos preencher os campos Nome, com o nome da etapa que queremos cadastrar, e Ordem, com o número da etapa. Nesse caso, essa etapa aqui seria a etapa 2, então aqui eu vou colocar Ordem 2. Existem ainda os campos Data Início e Data Fim. Por esses campos você poderá preencher, mas eles não são obrigatórios. Nesse caso, nós vamos deixá-los em branco para cadastrar posteriormente. Em seguida, para concluirmos o cadastro, vamos clicar no botão Criar. A etapa Troca de Porta foi cadastrada. Veja que ela já está aparecendo aqui embaixo. Após cadastrarmos uma etapa, aparecerá também um outro campo, que é o campo Pertence à Etapa. Esse outro campo serve para que você possa cadastrar uma subetapa. Para cadastrarmos uma subetapa, nós temos que preencher obrigatoriamente o campo Nome, com o nome da subetapa, o campo Ordem, com o número da subetapa. Nesse caso, a subetapa Remoção de Porta será a subetapa 1 da etapa 2. Então, aqui no campo Ordem, vamos preencher com o número 1. E aqui nesse campo Pertence à Etapa, vamos selecionar a etapa Pai da subetapa Remoção de Porta. Basta clicar agora em Criar.
Observe que foi criada a etapa 2, troca de porta, com a subetapa 2.1. Vamos agora cadastrar as demais etapas do nosso orçamento. Vamos deixar somente essas etapas, depois nós continuamos adicionando as demais. Após as etapas estarem cadastradas, para adicionar os itens, mãos de obra, materiais, equipamentos ou serviços que farão parte de cada uma dessas etapas, você deverá ir à página Compor Orçamento. Para isso, basta subir aqui e clicar neste ícone, Compor Orçamento. Ao chegar nessa página, no campo Selecione a etapa para compor o seu orçamento, selecione em qual etapa deseja adicionar um item. Vamos selecionar a etapa Serviços Preliminares, mas poderia ser qualquer uma etapa, tá bom? Em seguida, no campo Tabela Orçamentária, vamos selecionar a tabela orçamentária onde está o item que eu desejo adicionar ao meu orçamento nesse momento. Então, vou selecionar aqui a tabela. Sigo o RP. No campo tipo de insumo, é possível selecionar somente um tipo de item, para que o Sigo venha buscar somente nos itens desse tipo, como por exemplo aqui, ó, tem todos, MAT para materiais, MO para mão de obra, EQU para equipamento, ou SER para somente serviços, composição, de preço unitário. Nesse caso, eu vou deixar todos mesmo. Agora, no campo Digite aqui para buscar o insumo que deseja inserir no seu orçamento, nós podemos buscar aqui pelo nome ou pelo código do item que vamos adicionar ao nosso orçamento. Nesse caso aqui, eu vou buscar pelo nome. Observe que ele já apareceu aqui, ó, locação de container. Quando ele apareceu, eu cliquei sobre o nome do item e veja que abriu essa janela, para que eu possa informar aqui no campo a quantidade, qual é a quantidade que eu vou precisar desse item. E aqui no campo preço, eu posso informar também qual o preço que custará, o preço previsto para a alocação desse container. Vou editar aqui. Em seguida, para adicionar, basta clicar no botão Adicionar item. Observe que aquele item, ó, do tipo equipamento já foi adicionado ao meu orçamento. Agora, para adicionar os próximos itens, basta eu voltar nesse campo e novamente adicionar. Agora, eu vou adicionar um item que pertence à tabela SINAP. Então, eu vou à tabela orçamentária, vou selecionar a tabela SINAP. E aqui eu vou digitar pelo código do serviço que eu desejo adicionar ao meu orçamento. Ele já apareceu, vou clicar sobre o seu nome. Veja que aqui aparece, ó, o código do item, a unidade de medida, a tabela orçamentária onde ele está salvo, e no campo quantidade e valor unitário, os campos são editáveis, então eu posso alterar, informar a quantidade que eu vou precisar e qual o valor unitário. Nesse caso aqui, eu vou precisar de 5 unidades, no caso, 5 metros cúbicos, e o valor unitário, posso alterar aqui também. Aqui na parte inferior, estão me mostrando, ó, quais são os itens que fazem parte dessa composição da tabela SINAP. Aqui eu tenho ainda a opção de
remover algum dos itens que estão aqui, que digamos que nesse caso eu não vá utilizar em meu orçamento, então basta clicar nesse insumo, que o item será excluído, não da tabela SINAP, não da composição lá na tabela SINAP, na minha base, será excluído somente dentro deste orçamento. Toda alteração que for feita aqui valerá somente para esse orçamento. Aqui eu também posso adicionar um outro item. Para fazer essa adição, basta clicar nessa opção, ó, modificar a composição de demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento. Quando eu cliquei, veja que apareceram aqueles mesmos campos que haviam antes. Veja que é o campo tabela orçamentária, para eu selecionar qual tabela orçamentária está o item que eu quero adicionar, o campo tipo, e aqui o campo para buscar o serviço ou insumo que eu desejo adicionar à minha composição. Caso queira adicionar, por exemplo, veja que ele apareceu aqui para eu preencher o campo índice e o campo valor unitário. Nesse caso não vou adicionar, mostrei apenas para que vocês pudessem visualizar que é possível fazer essa adição. Então, para removê-lo dessa composição aqui, porque eu acabei de adicionar, eu vou clicar aqui para excluir o insumo. E voltou a ficar somente os itens que fazem parte da tabela SINAP. Então, agora, eu vou novamente alterar para o valor que eu preciso. Quando eu altero aqui no campo valor unitário, o SIGO altera proporcionalmente o valor unitário dos itens que estão aqui dentro. Observe que essa alteração é feita proporcionalmente. Caso eu queira que tenha um valor exato, ao invés de alterar aqui em cima, eu posso alterar também aqui embaixo, ó, no campo valor unitário do item que faz parte da composição. Após fazer as alterações desejadas, basta clicar no botão adicionar item para que o item seja adicionado ao meu orçamento. Observe que agora, dentro do meu orçamento, já existem dois itens. O item do tipo equipamento e um item do tipo serviço, que é uma composição da SINAP. Ao clicar naquele botão de mais, veja que o item se abre para mostrar os itens que estão aqui dentro. E assim eu vou fazendo para adicionar os itens. Para adicionar um item a uma outra etapa, basta novamente selecionar a etapa para adicionar o item. Vou adicionar um item em colocação de nova porta. Veja que agora eu selecionei a etapa onde eu quero adicionar o item. E basta eu vir novamente e selecionar a tabela orçamentária. Porém, eu me lembrei que o item que eu quero adicionar nessa etapa, ele ainda não está cadastrado no SIGO, porque eu me esqueci de cadastrar anteriormente. Porém, eu não preciso sair dessa página para poder adicioná-lo. Para adicioná-lo, basta eu descer e clicar nesse botão, ó, adicionar novo item no sistema. Observe que ao clicar naquele botão, apareceu essa janela, selecione o tipo de item para cadastro. Aí eu tenho que selecionar o tipo de item que eu desejo adicionar. Nesse caso, vai ser um item do tipo material. Clico no botão OK. E já me abriu a página para o cadastro do material. E aqui eu vou preencher as informações do mesmo. Não me esquecendo de, no campo tabela orçamentária, selecionar em qual tabela orçamentária desejo que esse item seja salvo. Em seguida, basta clicar em cadastrar para cadastrar o item. Item cadastrado com sucesso. Agora, para adicioná-lo nessa etapa do meu orçamento, basta eu voltar aqui no campo tabela orçamentária e selecionar a tabela orçamentária onde o item foi salvo. No campo tipo de insumo, posso deixar todos ou posso selecionar somente material. E aqui, basta digitar
aqui, vejam que o item já apareceu. Ó, qual a quantidade que desejo adicionar? Quantidade 1, valor. Pronto, o item foi adicionado ao meu orçamento. Agora eu vou pegar um outro orçamento com esse mesmo nome, que já está com a composição feita, para poder mostrar. Após montarmos a composição do orçamento, vamos voltar à página Carregar Orçamento para visualizar as informações de como está agora o meu orçamento. Estando nessa página, para voltar à página Carregar Orçamento, basta clicar nesse ícone. Veja que agora, ó, o valor do meu orçamento já está sendo mostrado aqui. Para visualizar mais informações sobre o meu orçamento, como por exemplo, o orçamento completo, basta ir à página Analítico, opção Geral. Chegando nessa página, veja que aqui eu consigo visualizar o meu orçamento inteiro. Etapa Serviços Preliminares, etapa 2, troca de porta, a etapa 2.1, 2.2, 3, 4... Aqui eu tenho as opções de exportar no formato Excel ou PDF. Tem ainda a opção de visualizar as curvas ABCs dos itens que fazem parte do orçamento, aqui mesmo, em Analítico. Veja que tem aqui, ó, material, curva ABC. Mão de obra, curva ABC. Equipamentos e serviços. Depois que minha obra estiver em andamento, eu também posso visualizar nessa página informações sobre o acompanhamento, sobre o andamento da obra, aqui na opção Acompanhamento. Observe que tem diário de obra, apropriação, diagrama gigante, medição, físico-financeiro, planejamento diário. Aqui na aba Suprimentos, eu posso visualizar informações sobre os materiais, sobre a quantidade de materiais orçados e comprados. Na aba RH, eu posso visualizar os funcionários alocados nessa obra, posso acompanhar também o vencimento de algum documento ou exame desses funcionários, férias desses funcionários que estão alocados. Na aba Outros, posso anexar documentos referentes a essa obra, né, eventos, patrimônios que estão alocados nessa obra, e assim sucessivamente. Existe ainda nessa página a opção de imprimir o meu orçamento. Para eu nesse local, basta clicar nessa opção. Clique para imprimir o orçamento. Ao clicar nesse botão, aparece essa opção, basta clicar aqui em imprimir o orçamento. Observem que nessa página existem várias opções de impressão do orçamento. Com BDI, sem BDI, com BDI, mas ocultando o BDI da impressão. Vou apenas imprimir uma das opções para que vocês possam visualizar, mas eu sugiro que como são várias opções, que vocês imprimam cada uma delas e teste, para que vocês possam escolher a que melhor venha atender a sua necessidade. Aqui está a impressão do meu orçamento. Observe que esses campos aqui que estão em branco foi porque não foram preenchidos naquele momento em que eu cadastrei o orçamento lá na página Engenharia Orçamento Cadastrar. Porém, para preencher esses campos, basta voltar naquela página, editar e preencher essas informações que elas já serão mostradas aqui no orçamento. Viu como é fácil cadastrar um orçamento de forma manual no Sigo ERP? Mas, caso tenha alguma dificuldade, não se preocupe. Entre em contato com a nossa equipe de suporte, pois teremos um imenso prazer em atendê-lo.
Até a próxima aula!